Olá, meus irmãos. Um bom dia para todos. Que a graça e a misericórdia do Eterno esteja com todos vós. Hoje é 5 de outubro de 2024. Aqui quem vos fala é vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Campo Grande agora é 4h10. Eu quero deixar um breve comentário do livro de Salmo 39. Eu gostaria de comentar versículo por versículo. O Salmo 39, esse texto desse salmo reflete sobre a brevidade da vida, a vaidade dos desejos humanos e a dependência de Deus. Eu quero fazer uma análise desse versículo por versículo. O versículo primeiro diz: Eu disse, guardarei os meus caminhos, para que eu não peque com a minha língua, guardarei a minha boca com um freio enquanto o ímpio estiver diante de mim. O salmista, provavelmente Davi, decide controlar sua língua, decide controlar seu comportamento para evitar pecar. Ele quer se manter íntegro, especialmente na presença dos ímpios. O freio simboliza o autocontrole. A língua muitas vezes é a fonte de pecado, seja pela murmuração ou palavras impensadas, até mesmo por palavras torpes. O versículo 2 diz: Emudeci com silêncio, calei-me mesmo acerca do bem, e a minha dor se agravou. Então, o salmista, ele optou por não falar, mesmo sobre coisas boas. Esse silêncio, no entanto, não traz alívio, mas enfatiza sua angústia. É como se ele estivesse reprimindo emoções profundas, mas ao invés de resolver o problema, a dor se torna maior. O versículo 3 diz: Esquentou-se-me o coração dentro de mim. Enquanto eu meditava, se acendeu um fogo, então falei com a minha língua. Então, o salmista, devido ao silêncio prolongado, o silêncio prolongado gera um acúmulo de sentimento. O salmista descreve isso como um fogo que queima dentro dele. Esse calor interno é a força a falar, sugerindo que, em algum caso, o silêncio não é a melhor solução. Em algum caso, manter o silêncio, você se calar sobre o problema, não vai resolver. Então, ele, no versículo 4 diz: Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias, qual é, para que eu sinta o quanto sou frágil. Então, aqui o salmista, ele pede a Deus sabedoria para entender sua própria finitude, reconhecendo que a vida é muito breve. O salmista busca a conscientização da fragilidade humana e aqui demonstra sua humildade e dependência de Deus. O versículo 5 diz: Eis que fizeste os meus dias como a
palmos e tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Então, Davi, ele reflete sobre a enfermidade da vida, comparando seus dias a uma medida curta, ou seja, como se fosse medido a palmo. Ele reconhece que, diante da eternidade de Deus, a vida humana é insignificante. Mesmo o homem que parece estar seguro, mesmo assim, ele é vaidade, ou seja, fútil e passageira. O versículo 6 do capítulo 39 diz: Na verdade, todo homem anda como uma sombra, na verdade, em vão se inquieta, amontoa riqueza e não sabe quem as levará. Então, nós vemos aqui que o salmista vê a vida como uma caminhada sem substância, comparando a existência humana. Ele diz que a vida é como uma sombra. Os homens muitas vezes acumulam riqueza e preocupações, mas no final não têm controle sobre o que acontecerá com seus bens depois que morrem. Então, acumular riqueza muitas vezes, não desfrutar do seu bem da vida, é, é como uma vaidade. Para quem você vai deixar tudo que você tem? Na eternidade você não leva a riqueza, não leva bens material. Você leva os frutos daquilo que você plantou, daquilo que você semeou. Se você, durante esse período curto de vida, praticou bondade, então, diante da eternidade, você vai colher frutos de bondade. O versículo 7 diz assim: Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Então, diante dessa reflexão sobre a vida ser tão breve, ele compara essa vida breve como sendo vaidade dos esforços humanos. O salmista volta seus olhos para Deus, sua única esperança verdadeira. Ele volta seu olhar para Deus e reconhece que a única solução à condição humana está em Deus. Somente Deus pode solucionar os problemas cotidianos da nossa vida. O versículo 8 diz: Livra-me de todas as minhas transgressões, não me faça o opróbrio dos loucos. Então o salmista ele reconhece que é um ser carregado de pecado. Então o salmista clama por libertação dos seus pecados. Ele também pede que Deus o livre de ser envergonhado pelos tolos, aqueles que não têm a sabedoria de reconhecer que a vida é muito breve e a necessidade que o ser humano tem de conhecer a Deus. O versículo 9 diz assim: Emudeci, não abro a minha boca porquanto tu o fizeste. Então, agora, o salmista, ele diz que o silêncio do salmista, tem uma nova motivação. Ele aceita o que Deus fez, ele entende que algumas circunstâncias estão além da sua compreensão ou controle. O salmista toma uma postura de submissão à vontade de Deus. O versículo 10 diz assim: Tira de sobre mim o teu flagelo, estou desfalecido pelo golpe da sua mão. Então, aqui, o salmista pede a Deus para remover a sua aflição. Flagelo pode ser uma enfermidade, pode ser uma dor profunda na alma,
mesmo muitas vezes não tendo nenhum ferimento, mas é como algo que sufoca. Então o salmista sente que está sendo disciplinado ou punido por Deus. Ele compreende que o sofrimento é tão intenso que ele está enfraquecido à beira de um colapso, à beira de ter muitas vezes um derrame cerebral ou até mesmo uma morte súbita. Ele reconhece isso. Ele reconhece que a dor é tão profunda, quando ele diz que flagelo é uma dor que açoita a sua alma. O versículo 11, ele diz assim: quando castiga o homem com repreensão por causa da iniquidade, destrói como traça o que ele tem de precioso. Na verdade, todo homem é vaidade. Então Davi, ele reconhece que a repreensão, o corrigir de Deus, muitas vezes o ser humano, por causa de seus pecados, ele passa pela vara da correção. E essa correção pode destruir aquilo que o homem considera mais valioso. Assim, reforça a ideia de que a vida terrena e os bens materiais são temporais, são insignificantes diante de Deus. O versículo 12 diz assim: ouve, Senhor, a minha oração e inclina teus ouvidos aos meus clamor. Não te cale perante as minhas lágrimas, porque sou estrangeiro contigo e peregrino como todos os meus pais. Então, o salmista volta seu olhar para Deus. Ele faz uma oração. Ele clama a Deus. Ele apela a Deus com lágrima, reconhecendo que sua vida na terra é uma vida temporária, assim como foi para seus antepassados. O salmista vê a vida como uma peregrinação, ou seja, uma jornada em direção ao destino final com Deus. Todos nós, amados, temos prazo de validade aqui na terra. Eu não sei o que Deus determinou para mim. Nenhum de nós sabemos que dia será o fim da nossa existência. Então nós temos que preparar, viver cada instante da vida como se fosse o último instante aqui na vida terrena. Enquanto tivermos fôlego de vida, devemos procurar viver o melhor sobre a face da terra, praticar bondade, viver aquilo que a vida nos proporciona com gratidão. O versículo 13 diz assim: poupa-me até que tome alento antes que me vá e não seja mais. Então o salmista encerra o Salmo 39. Ele pede misericórdia para que tenha um momento de alívio. Ele diz: poupa-me, um momento de alívio antes de sua morte. Ele sabe que sua vida é passageira e quer experimentar um alívio da sua aflição antes que sua existência terrena termine. Então, o que podemos tirar, o que podemos concluir do Salmo 39? Podemos concluir que o Salmo 39 é uma profunda reflexão sobre a vida ser transitória, ou seja, a vida ser tão curta. É uma reflexão sobre a necessidade de termos dependência de Deus, de dependermos totalmente da misericórdia de Deus. O salmista nos lembra da nossa própria fragilidade. Ele nos lembra das condições humanas que vivemos, daquilo que é vaidade. Ele compara
a riqueza e as preocupações terrenas como sendo algo passageiro, algo transitório, algo eh, comparado à vaidade. Então, o salmista aponta para a necessidade de colocarmos nossa esperança em Deus, pois somente Ele pode nos sustentar e dar sentido à nossa existência. Que Deus abençoe a todos. Hoje é sábado. Eu quero agradecer a Deus pela vida, agradecer a Deus pela família, agradecer a Deus por tudo que Ele proporciona a mim e a você. Grande e soberano Deus, eis-me aqui perante tua presença, nesta manhã sublime de glória. Eu volto, Senhor, o meu olhar para os céus, habitação do Senhor. Eu volto, Senhor, o meu olhar para a eternidade. Porque eu sei, Senhor, que a vida terrena é muito breve. Então eu te peço, Senhor, ensina-nos a viver os nossos dias como se fosse o último instante da nossa existência. Ensina-nos a praticar o bem. Ensina-nos a amar a vida, pois a vida é um dom precioso dado por Senhor. Se não for a tua misericórdia, ó Deus, o arqui-inimigo da nossa alma teria nos destruído, teria nos aniquilado totalmente. Porque está escrito que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida abundante. Então queremos viver esta vida. Queremos desfrutar da tua misericórdia, desfrutar de tudo que é bom que o Senhor proporcionou a cada um de nós. Te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida. Te agradecemos, Senhor, pelo ar que respiramos. Te agradecemos, Senhor, por termos um lar, um teto onde nos abrigar. Te agradecemos, Senhor, pela família. Eu te agradeço, Senhor, pelo meu lar, pela minha esposa, pelas minhas duas filhas, pela Simone e pela Silene. Eu peço, Senhor, a tua bênção sobre a vida da minha esposa, sobre a vida das minhas duas filhas, da Simone e da Silene. Eu peço, Senhor, a tua misericórdia, que seja colocado sobre a nossa vida, sobre a minha descendência, Pai, sobre as minhas netas, sobre a Isabela, a Gabriela, a Helena, Pai. Eu peço, Senhor, que o Senhor olha para os meus genros, para o Rodrigo, para o Carlos, o Pai, para os seus familiares, para os pais do Carlos, para os pais do Rodrigo, Pai, pelo familiar do Rodrigo, pelo familiar do Carlos, ó Pai. Abençoa cada um. Abençoa, Senhor, este meu irmão, esta minha irmã, que nesta manhã estará abrindo este áudio, Pai, esta meditação, esta reflexão feita mediante a tua palavra. Eu te peço, Senhor, conceda-nos sabedoria, cumpra, Senhor, os dias da nossa existência, que nós possamos desfrutar do seu amor, desfrutar da sua paz, desfrutar da sua misericórdia. Alegra o nosso coração, Pai. Arranca toda dor, toda enfermidade, tudo aquilo que impede a nossa felicidade. E nos dê, Senhor, prazer pela vida. É isso que eu te peço e te agradeço, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, amados, um grande abraço para todos. Fiquem em paz. Amém?